Musumbuê, camonake, kikafuidiene, achiuna. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para que nós possamos falar um assunto que muitas vezes é meio que assim chato, né? Ou agride na hora das explicações, que é Ori. Cada um tem a sua verdade em relação a Ori. Mas o que nós devemos entender sobre Ori, pessoal, é que Ori é um dos orixás mais importantes da nossa vida. É o Irumolé que traz para nós realmente a visão de mundo. Por quê, pessoal? Quando ele é do Mare, faz um ser humano, ele não faz um ser humano, ele faz dois seres humanos. Mas ele faz um perfeito, né? Um que é tão perfeito que fica morando no céu com ele, ou seja, no Orum. E o outro desce aqui para o Aie. Então, Orumilá, ele é chamado para presenciar a vinda desse ser humano para a Terra e dar a ele as condições necessárias para que ele viva aqui na Terra. E também as suas proibições, as suas negações, tudo o que ele necessita para estar aqui nesta Terra. E Ori, ele pode ser dividido em três aspectos, né? Ou pode-se dizer que existem três aspectos de Ori, que é Orinu, Oriodé e Epori, né? Então o ser humano, muitas vezes, ele passa por dificuldades, situações negativas, devido ao quê? A esta falta de compreensão de Ori. Quando uma pessoa faz a iniciação no culto de Fá, que a pessoa realmente vai se tornar um Aô e Fá, ela raspa a cabeça para quê? Para poder marcar o seu Odu e alinhar com o seu Ori. Então quando a pessoa faz a iniciação no culto a Orumilá, que é chamado de Iteludu, no qual ela recebe o Odu dela para ser guiado aqui na Terra, onde vai ser colocado esse Odu e alinhado com o seu Ori, para que ela não saia daquele caminho que foi determinado no momento da iniciação dela de Fá. E já dentro do culto de Orixá, a pessoa faz muitas vezes o famoso ebori, né? Ebó a cabeça, para alimentar a cabeça. E aí ela vai tirar a sujeira da cabeça, né? Que é o cabelo, que esse ritual é feito num ato chamado Barué, né? Ou Iba-Irué, né? No qual a pessoa é levada numa cachoeira, num rio, e ali feito alguns rituais no qual vai ser tirado, né, essa negatividade, essa sujeira da ancestralidade negativa dela, para que ela possa renascer junto com o orixá. E aí o babalorixá, experiente, ele vai rezar um ofó, um itã, vai rezar um odu para unificar essa pessoa com o seu orixá. E aí aonde se identifica duas energias, pessoal, dentro do Ori da pessoa. Uma energia masculina e uma energia feminina. Então a pessoa tem lá um Odu que saiu numa consulta, né? E aí dentro daquele Odu vai responder vários orixás. Só que o babalorixá vai identificar um orixá para ser iniciado. E depois ele vai ver qual a necessidade dessa pessoa com o seu Ori. Porque ela foi iniciada no orixá, ela tem lá o seu Ori, então com o passar dos anos, ou do tempo que ela for tomar outra obrigação, o babalorixá sabe o Odu da pessoa, sabe o orixá que ela foi iniciada. Aí ele vai ver que dentro daquele Odu existe outro orixá, masculino ou feminino, conforme a necessidade da pessoa, que vai ser agregado, né? É como se fosse um acessório que o Ori da pessoa precisasse para ficar melhor, né? Ou seja, ficar meio que turbinado, sabe? A pessoa foi iniciada do orixá Ogum. Aí passou um tempo, ela precisa de amor, ela precisa de afetividade, ela precisa... E dentro do que Ogum nasceu, existe outros orixás que podem ser iniciados. Aí vamos dizer que seja Oxum. Então aí já tem um polo masculino e um polo negativo para equilibrar este Ori. E aí
o Babalorixá, na hora dele fazer o ori daquela pessoa, ele vai ver qual é a necessidade daquela pessoa. E aí é onde ele vai usar o bicho específico, a comida específica, porque você não pode generalizar, dizer que todos os oris vai comer pombo, que todos os oris vai comer galinha. Não, você tem que ir no Ifá e ver a necessidade daquela pessoa, a quantidade de elementos que vai ser colocada no ori daquela pessoa, e aí você vai dar vida ao novo ori. Tá? As pessoas, quando têm condições, acabam montando Ile Ori, morada da sua cabeça, né? E aí ela vai montando ali todos os rituais dentro do seu Ile Ori. Muitos acabam montando numa cabaça, numa terrina. Uns dizem que não pode, outros dizem que está certo. O que ocorre, pessoal? O que o seu ori quer? O que o seu ori precisa? Qual é a necessidade do seu ori aqui na Terra? Então pode ser colocado sim numa terrina, pode ser sim colocado numa cabaça, pode ser sim colocado no Ile Ori. Depende, porque as pessoas têm que entender que quando o Omorixá vem para a casa de Orixá, ele vem atrás de resultado. Ele não vem atrás de beleza ou de fazer o Orixá porque tem aquela necessidade. Não, porque ele precisa de alguma coisa nova. Ele precisa de alguma coisa. Não é uma necessidade da vida dele, mas ele quer algo novo. Ele precisa de algo novo. E aí é onde o Babalorixá experiente vai ver, identificar. Por quê? Porque o Ori, ele é um Orixá muito importante. As cantigas de Ori vai sempre dizer o motivo daquela oferenda, vai dizer o porquê está sendo feita, por que você vai colocar o Ekodidé na cabeça do Iaô, tem a cantiga específica que vai dizer por que aquele Ekodidé está recebendo aquela cabeça, ou aquela cabeça aquele Ekodidé, porque é uma transferência de energias, então o Ekodidé recebe a cabeça recebe o Ekodidé. Aí você vai ver se aquele ori precisa de Efum, de Ossum, de Oage, se aquele ori vai Dendê, se aquele ori vai Sal, se aquele ori vai banha de ori, se vai Jin, o que vai. Então, tudo isso é feito dentro do jogo. Quando a pessoa vai jogar, vai ver o Odu que trouxe aquela pessoa para fazer a iniciação, aí ele vai identificar tudo isso. Qualquer pessoa pode jogar e ver a necessidade do seu ori. Qualquer pessoa pode tomar bori. Vamos dizer que a minha vida não é boa, eu estou desanimado, eu estou assim sem força, eu estou uma pessoa que eu queria mais da minha vida, eu preciso de mais. Aí eu vou lá, consulto este meu outro ser que está lá no céu, e aí eu vou entender o que ele precisa para me ajudar aqui na Terra. E aí você vai montar o ori conforme a necessidade da pessoa, o bori conforme a necessidade da pessoa, o Odu ele está dizendo, o Exu está dizendo tal coisa. Então, tudo são alinhados. Você alinha Exu, você alinha Odu e você alinha Ori. Aí, futuramente, ele pode receber um Orixá. Então, a função de Ori é trazer à luz, a clara evidência para o Orixá, para a pessoa que está recebendo aquilo. Então as pessoas têm que começar a entender que não existe uma regra para se fazer bori. Ah, mas o peixe tal está certo, o peixe tal está errado. Gente, vai de cidade para cidade, de local para local na África. A gente não pode generalizar e dizer que tudo é feito com um bagre africano, que tudo é feito com aquele peixe. Não, pode substituir. Você pode usar. É só perguntar para o Orumilá. Se o Orumilá dizer ou disser assim, esse ori vai comer tal peixe, e o Orumilá dizer que está tudo bem, ou ele dizer que tem que ser aquele peixe, não tem problema, gente. Não é regra. O que nós temos que parar é de colocar regras. Só faz isso fulano que é assim. Naquela tradição é assim, em outra pode ser diferente. Pergunte ao Orumilá. Se o Orumilá não sabe a resposta do que o seu ori precisa, gente, ninguém mais no mundo vai saber. Para de fazer receitinha de bolo, tá? Que eu dou aqui pra vocês a hora que vocês quiserem receita de bori. Coloca até uma apostila se vocês quiserem sobre bori. Mas não vai servir pra nada, gente. Porque cada ori tem uma especificação. Cada ori tem uma certa necessidade. É a mesma coisa. Todo mundo que vai lá no médico com febre está com dengue? Todo mundo que vai lá no médico tem febre, está com a garganta inflamada? Não. Pode ser N coisas. E é a mesma coisa ori. N coisas pode acontecer dentro desse ori. Então, gente,
vamos aprender mais sobre nossos oris, sobre o que é, porque eu digo nossos oris, porque você que está aí vendo pode estar fazendo obrigação de outras pessoas, então você tem vários oris na sua mão. Então veja o que cada ori precisa, tá certo, pessoal? Acha em seus caminhos. Sumbuê, camona, que cafuide, ache una.